Antes da luz, havia apenas escuridão, um mundo mergulhado no silêncio de Deus. Povos caminhavam sem direção, com os olhos vazios e corações endurecidos. A esperança parecia um eco distante. Guerras tomavam as cidades. Impérios surgiam e caíam, mas nada preenchia o vazio nas almas. O povo de Israel vivia o peso da opressão. A voz profética estava em silêncio. Há séculos, e muitos se perguntavam: Deus ainda está aqui? Crianças nasciam em tempos de medo. Famílias se escondiam da crueldade dos reis. Mas, mesmo assim, uma promessa resistia. Uma luz viria, não em tronos, mas no lugar mais improvável. A esperança estava prestes a romper o silêncio. Em meio ao silêncio, um anjo apareceu a uma jovem virgem chamada Maria. Ela ouviu a voz do céu e disse sim. Seu ventre carregaria o Filho do Altíssimo. Deus estava prestes a habitar entre os homens. Em uma noite calma, em Belém, sem alarde, sem palácios, o Salvador nasceu, não em berço de ouro, mas em uma manjedoura simples, cercado por animais e silêncio. Os céus, porém, não ficaram em silêncio. Anjos cantaram aos pastores nos campos. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. 3 reis vieram do Oriente, guiados por uma estrela. Trouxeram ouro, incenso e mirra, reconhecendo naquele bebê o Rei dos Reis. A promessa havia se cumprido. A luz finalmente habitava entre nós. Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quando começou a ensinar, suas palavras não eram comuns. Elas cortavam o coração como espadas, mas curavam como bálsamo. Ele falava de um novo reino, onde os últimos seriam os primeiros, onde o amor valia mais do que qualquer lei, onde a compaixão superava o julgamento. Ele ensinava a perdoar 70 vezes 7, a amar até os inimigos, a oferecer a outra face. Sentava-se com os pobres, os rejeitados, os impuros. Tocava os leprosos, curava os cegos, dava voz aos mudos. Alimentava multidões com poucos pães e peixes. Não buscava aplausos, nem tronos. Ele veio para servir, e por onde passava, deixava algo que o mundo jamais conhecera: um amor sem limites, um amor sem medida. Mas nem todos estavam prontos para o amor que Jesus ensinava. Os líderes religiosos se incomodavam. Sua autoridade não vinha dos homens, mas do céu. E isso os ameaçava profundamente. Ele perdoava pecados, tocava impuros, comia com pecadores, curava em dias sagrados, falava com firmeza, mas com uma verdade que ninguém podia calar. Quando entrou em Jerusalém, foi recebido como rei. Multidões gritavam Hosana e lançavam mantos pelo caminho, mas a mesma multidão, poucos dias depois, gritaria: crucifica-o. Um de seus próprios amigos o vendeu por 30 moedas, e na calada da noite ele foi levado por soldados armados, humilhado, julgado, rejeitado. O cordeiro seria entregue, e o céu começava a escurecer. E então, começaram os momentos mais sombrios da história. Jesus foi espancado, humilhado diante de uma multidão que zombava dele. Cuspiram em seu rosto, colocaram sobre sua cabeça uma coroa feita de espinhos, e sobre seus ombros uma cruz pesada. Ele caminhou pelas mesmas ruas onde dias antes fora recebido com louvores. Cada passo, um esforço. Cada queda, um lembrete do preço. No alto de um monte chamado Gólgota, entre 2 criminosos, o Filho de Deus foi crucificado. O céu escureceu, a terra tremeu, e com um último suspiro, ele disse: está consumado. Seu corpo sem vida foi envolvido em linho e colocado em um túmulo.
O silêncio caiu sobre a terra. Mas não era o fim. Ao terceiro dia, a pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo. E desde aquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele apareceu aos discípulos, caminhou com eles, partilhou o pão, e então ascendeu aos céus, deixando uma promessa: estarei com vocês até o fim dos tempos. Sua mensagem cruzou fronteiras, atravessou séculos, e hoje continua viva, em cada gesto de perdão, em cada ato de amor, em cada vida transformada. Ele não está mais no túmulo. Ele está nos corações dos que creem. Não é apenas uma história antiga. É uma verdade eterna. Jesus vive, e ainda hoje, transforma o mundo. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Ele não procura perfeitos. Ele chama os cansados, os feridos, os quebrados. Ele estende a mão e diz: vem como estás. Não importa o que você fez, ou onde você caiu, há perdão, há graça, há recomeço. Essa história não termina no passado, ela continua em você. A cruz foi o preço, a ressurreição, a vitória, mas a decisão é sua. Jesus vive e está batendo à porta do seu coração. Você vai abrir? Você não assistiu esse vídeo por acaso. Deus tem propósito até no tempo em que você respira. Se essa palavra te alcançou, é porque Ele está te chamando. A graça é real, o perdão é possível para todos, e a promessa permanece. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Se essa mensagem tocou você, compartilhe, dê um like, se inscreva. Seja luz com a sua vida e permita que outras pessoas também possam receber esta luz. Que Deus te abençoe.